Olá, bem-vindo ao canal da Faeste Academia para mais uma pré-aula. Nesta feita, vamos abordar a lição de número 3 das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2022, publicadas pela CPAD. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza, aqui da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, que tem o objetivo de ofertar cursos de teologia, tanto no sistema presencial como no sistema online. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, você pode encontrar os links para que você possa acessar a página dos cursos básico e médio de teologia. Muito bem, nesta aula que tem como tema ou título a sutileza da imoralidade sexual, estamos num trimestre de estudos bíblicos da EBD, tratando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. São lições preciosíssimas, importantíssimas, de cunho apologético. E nesta pré-aula que vamos tratar desta questão tão premente, tão delicada, que é a questão da imoralidade sexual. O texto áureo desta lição encontra-se na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, e diz assim: fugir da prostituição, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. A verdade prática diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora do casamento constituído por Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 15 a 20, e na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículos 26 a 28. E diz assim o texto bíblico, 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos 1, 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Muito bem, na introdução diz que a presente lição tem o objetivo de destacar o processo de distorção da moralidade sexual que a sociedade atual vem passando. Invariavelmente, esse processo atinge a igreja local. Por isso, iniciamos a lição contextualizando historicamente o início da denominada Revolução Sexual. Demos como exemplos dessa revolução a banalização do sexo pré-conjugal,
do extraconjugal e, consequentemente, a normalização da homossexualidade. Finalmente, apresentamos o padrão bíblico da moralidade sexual cristã. Esta é uma lição que nós vamos abordar questões relacionadas à sexualidade humana. Se há uma área que o nosso adversário, que Satanás, tem incutido nas mentes de pessoas da nossa sociedade odierna de forma distorcida, é essa questão da sexualidade humana. Porque Deus criou, o homem e a mulher, e Deus instituiu o casamento para que o homem e a mulher pudessem ter satisfação mútua entre si. Mas o inimigo, como sempre, espalhou a sua erva daninha, distorcendo a sexualidade humana correta, biblicamente falando. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Então, coisas que outrora ou anos atrás eram práticas consideradas errôneas ou não toleradas pela sociedade, hoje já podemos ver como algo, entre aspas, normal entre os membros da sociedade odierna. Práticas que a Bíblia condena, como adultério, fornicação, todas essas práticas, as relações antinaturais, que são as relações homossexuais, que a Bíblia condena, que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, deixa de uma forma bem clara que são antinaturais. Hoje, a sociedade odierna já procura tratar como se fosse algo normal. Muito bem. A revolução, o tópico primeiro fala sobre a revolução sexual, um novo paradigma para a sociedade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Veja no livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 27. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Então, em primeiro lugar, o comentarista aqui vai falar sobre essa questão da revolução sexual. Até ali a década de 60, 1960, havia um paradigma judaico-cristão para vários âmbitos das relações humanas, inclusive no âmbito da sexualidade humana. Mas, na década de 1960, surgiram várias vozes contrárias a esse paradigma judaico-cristão. Pessoas que se levantaram para contestar esse paradigma, esse referencial bíblico judaico-cristão, e começaram a propor outras maneiras de enxergar a sexualidade humana. O subtópico 2 vai falar sobre a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Ou seja, através dos meios de comunicação de massa, essas novas ideologias, essas novas perspectivas, esses novos parâmetros humanos hedonistas começaram a invadir os lares e começaram a criar uma certa confusão na mente das pessoas. Até então, até algumas gerações passadas, havia esse parâmetro judaico-cristão.
Depois as coisas começaram a mudar a partir dessa década de 1960, porque esses novos ideólogos, a intenção deles era desconstruir tudo aquilo que a sociedade judaico-cristã havia construído ao longo dos séculos. Então, as novas ideias vieram para tentar desconstruir, e isso foi aumentando e foi sendo amplificado através dos meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, que começaram a propagar o adultério, começaram a propagar ali a fornicação, relação sexual pré-marital, relação extraconjugal, tratando essas coisas como algo normal. E isso realmente criou uma grande confusão que tem chegado até os dias atuais. E o Satanás, o nosso adversário, se aproveita de tudo isso, e ele é fomentador de tudo isso, na verdade, e ele se aproveita dessas brechas que a sociedade humana acaba dando para que ele possa semear a sua erva daninha no meio da sociedade. E isso até mesmo acaba chegando a influenciar a comunidade cristã de uma maneira geral, porque os membros da igreja cristã, da igreja evangélica, eles convivem também na sociedade e eles acabam sendo, de certa forma, não deveria ser, mas acabam sendo influenciados por essas novas ideias, esses novos parâmetros. O tópico de número 2, ele vai falar sobre as principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro é a prática da fornicação. O que é a fornicação? No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizado por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento é porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc., e possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Uma das principais distorções da sexualidade sadia, em primeiro lugar, vem a fornicação, ou seja, o sexo praticado antes do casamento, entre pessoas solteiras. Isso chama-se, na língua portuguesa, de fornicação. E segundo os princípios escriturísticos, os princípios das escrituras sagradas, da palavra de Deus. A fornicação é condenada. Então, no texto, como foi dito aqui pelo comentarista, a palavra no original em grego é porneia, que tem um sentido bem mais amplo do que somente a de fornicação. Pode ser prostituição e qualquer distorção da sexualidade sadia. Então, a Bíblia condena veementemente a fornicação, ou seja, a prática do sexo antes do casamento. A segunda distorção é o adultério, que não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Nós temos várias passagens que vão tratar dessa questão do adultério, que a Bíblia condena veementemente o adultério, que é a prática sexual de pessoas casadas, ou seja, a prática sexual fora do casamento. Uma pessoa que é casada que pratica o sexo fora do casamento, ou seja, com outra pessoa que não o seu cônjuge. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Esse texto você pode lê-lo e acompanhá-lo no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 5, ou no capítulo 12 também, versículos 9 e 10. Na literatura sapiencial, especialmente nos provérbios, sobejam as advertências contra essa prática. Por exemplo, Provérbios 5, de 1 a 23. Jesus e seus apóstolos também condenaram o adultério. Veja Mateus 5, 31, 32 e 1 Coríntios 6 e 9. A terceira distorção da sexualidade sadia é a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Deus criou o macho e fêmea, o homem e a mulher, para
se relacionarem entre si. Qualquer coisa fora desses padrões, macho com fêmea, fêmea com macho, é antinatural, é anticriação. E Deus criou, a Bíblia diz que Deus criou as coisas perfeitas, e tudo era bom. Mas depois que o pecado entrou na raça humana, houve tremendas distorções. E o inimigo, que é sagaz e que é sutil e que usa de artimanhas, ele se aproveita disso para enganar o ser humano, para enganar a humanidade. Os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Ou seja, não há nenhum dado científico que comprove que as pessoas nascem com o gene gay. Não existe nenhuma comprovação científica acerca disso. Inclusive, é citado o caso de gêmeos, em que um dos gêmeos ele tem a tendência homossexual e o outro gêmeo não tem. O outro gêmeo é heterossexual. Então, veja bem, se fosse o caso de nascer com um gene inclinado para isso, os dois seriam ou uma coisa, ou os dois seriam outra coisa. Não teria como um ser uma coisa e o outro gêmeo ter outra tendência, porque são gêmeos. Eles têm a mesma composição de biológica. Então, nós entendemos, nós que somos cristãos, que cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, cremos nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, nós cremos que a homossexualidade é um comportamento adquirido ao longo da vida da pessoa, que ninguém nasce desse jeito, ou seja, Deus criou o homem e Deus criou a mulher, ou nasce o menino ou nasce a menina, e aí depois, conforme as influências sociais e outras influências, a pessoa acaba caminhando numa direção ou em outra direção. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não fruto de preconceito. Você pode ler lá no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. Também você pode ler na carta que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 1 e 26, entre outros textos bíblicos, para você comprovar isso que nós estamos falando aqui. É claro que nós não podemos de forma alguma rejeitar as pessoas pelas suas práticas ou pelo gosto pessoal ou qualquer outro tipo de inclinação. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos as pessoas como elas estão, como elas vivem. Mas depois que a pessoa entrega a vida para Jesus, depois que a pessoa experimenta o novo nascimento, obviamente ela vai sofrer na vida dela uma metanoia, uma mudança de mentalidade, e aquelas práticas que ela tinha, não importa quais sejam essas práticas, ela vai abandoná-las e vai procurar viver de acordo com os princípios atemporais das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, que todos nós, antes de vir a Cristo, de ter um encontro real com Jesus, todos nós tínhamos práticas que não agradavam a Deus, práticas de vida que estavam frontalmente contrárias aos ensinos da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Mas, no dia que Jesus nos salvou e que o Espírito Santo entrou em nossas vidas, nós abandonamos essas práticas e o Senhor nos libertou dessas práticas para que pudéssemos viver uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de pureza na presença do Senhor nosso Deus, e para que possamos ser testemunhas dignas do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo veio trazer à humanidade. O tópico 3 fala o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O subtópico 1 diz: o sexo atende a uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Ou seja, Deus criou o macho e a fêmea para que se tivessem ali a prática sexual entre eles dentro do casamento e pudessem procriar, ou seja, gerar filhos para
aumentar o número de pessoas, né, na Terra, para poder dominar a Terra, para poder habitar a Terra. Esse foi o propósito principal de Deus ter criado um homem e uma mulher e ter instituído o casamento entre eles. Muito bem. Agora, o sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, o casamento. Veja Mateus capítulo 19, versículo 5. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, a adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual, ou seja, o casamento com uma só, com um só cônjuge, e o casamento heterossexual entre um homem e uma mulher. Foi isso que Deus instituiu na sua santa palavra. E é isso que os cristãos creem, e é isso que os cristãos defendem, é isso que os cristãos ensinam como sendo o padrão divino, o padrão bíblico, o padrão aceitável para todos aqueles que são seguidores do Senhor Jesus Cristo. O pastoreio cristão e a prática homossexual, mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, também por ele é amado. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. Ou seja, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, ainda que essa imagem e semelhança tenha sido distorcida pelo pecado. Então, todos merecem receber o amor de Deus, ser tocadas pelo amor de Deus, ser alcançadas pela graça de Deus, ser transformadas, ter a sua vida mudada pelo poder de Deus, pela operação do Espírito Santo que limpa, que purifica, que aplica todos os recursos do sacrifício vicário que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário e também da sua ressurreição corporal dentre os mortos. Todos os seres humanos da terra são merecedores de serem salvos, serem alcançados pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, os homossexuais também. Eles não podem ficar de fora de ouvir falar as boas novas de salvação de Jesus Cristo, de ouvir falar do amor de Deus, que eles também são merecedores, assim como todos nós, todos os seres humanos. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. Todos aqueles que têm essa prática homossexual e vêm para a igreja e se convertem a Cristo, eles precisam abandonar essas práticas, precisam se abster dessas práticas. E, claro, com a ajuda do Espírito Santo, o poder de Deus operando na vida dessa pessoa que entregou a vida para Jesus, ela vai alcançar a vitória contra os seus desejos carnais. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoa do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. São práticas pecaminosas. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador. E isso inclui os homossexuais, os adúlteros, os fornicadores, os homicidas, os alcoólatras, todos aqueles que têm práticas condenadas pelas Escrituras Sagradas, uma vez tendo um encontro com Jesus Cristo, eles
são conclamados a abandonar essas práticas para viver uma vida de retidão, de santidade na presença de Deus. Muito bem, estamos caminhando para a conclusão desta pré-aula, da lição de número 3, da EBD, terceiro trimestre de 2022. Nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. É claro que dentro dessa área do sexual, o inimigo tem causado muitas outras distorções, né? E nós poderíamos falar aqui da pornografia, né? Falar de outras práticas, né? De sensualização do corpo humano, principalmente do corpo feminino, muitas outras práticas que Satanás tem incitado a sociedade odierna a praticar, e que são contrárias, né, aos bons princípios da palavra de Deus. Ele ataca de forma sutil e tenta, né, desconstruir a família conforme instituída por Deus ali nas Escrituras Sagradas. Ele tenta desconstruir aquilo que é natural, aquilo que é correto do ponto de vista divino, para tentar normalizar essas práticas na sociedade, para que as pessoas hoje achem que, considerem que não precisam mais seguir aqueles parâmetros, aqueles referenciais judaico-cristãos que os nossos pais, nossos avós, né, seguiam. Que hoje é possível viver de forma diferente, mas tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, né, e ele vai prestar contas a Deus de tudo aquilo que ele vier a praticar aqui na terra, através do seu corpo. Essas 3 práticas, a fornicação, a adultério e a homossexualidade, têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Então, resumindo, não importa como a pessoa está, né, e antes dela vir a Jesus, mas uma vez que ela vem a Jesus, que ela entrega a vida para Jesus, que ela aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, né, a sua vida precisa apresentar uma mudança, uma transformação. E é claro que isso não fica só por conta da nossa força de vontade. Nós temos a nos ajudar o poder de Deus, né? O poder do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus que nos santifica e nos purifica. E com isso nós podemos viver uma vida de santidade que agrada a Deus, inclusive nesta área da sexualidade humana. Este foi o conteúdo desta pré-aula da lição de número 3. Espero que você tenha sido abençoado por essa rápida e breve explanação, que você possa estudar com mais afinco, lendo os textos bíblicos citados aqui na lição, e que você possa ser usado por Deus, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, para a explanação desta lição importantíssima no domingo que vem. Deus abençoe você e espero encontrá-lo, né, na próxima semana, na pré-aula da lição de número 4. Até lá!